Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dirigir na Alemanha. Muita gente pergunta, né? Quanto tempo que um brasileiro pode dirigir com a carteira de habilitação brasileira na Alemanha? E para transferir, é muito difícil fazer a transferência, né? Como que é o processo? E, além disso, eu vou falar um pouquinho como que é a prova teórica e também a prova prática. Então, se você vai fazer a prova teórica ou prática para tirar a habilitação alemã, fica aí até o final que eu vou dar as principais dicas de como que eu fiz para poder passar na prova. E se esse é um vídeo que te interessa, já aproveita para clicar aqui no curtir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou colocando aqui para vocês, tá bom? E vamos lá, vamos dirigir. De acordo com a Convenção sobre Trânsito Viário, que foi celebrada entre o Brasil e a Alemanha lá em 1968, o turista brasileiro, né, um brasileiro pode dirigir na Alemanha com a sua carteira de habilitação brasileira por até 180 dias. Então, se você vai ficar como turista ou vai ficar por aqui a trabalho mesmo por até 180 dias, você pode dirigir com a sua habilitação do Brasil, sem problema. Após isso, a mesma convenção, né, diz que você pode transferir a sua habilitação para a Alemanha, tá? Você pode substituir. E quem já tem habilitação no Brasil e vai somente transferir, precisa fazer teste teórico, teste prático, porém você fica dispensado de fazer as aulas práticas, apesar que, ao meu ver, são fundamentais. Então, 180 dias, após isso vai ficar mais tempo, já trata de transferir, porque você não vai poder dirigir com habilitação brasileira na Alemanha. E o processo de transferência? É muito difícil? Ele é bem burocrático, viu, gente? Não vou dizer que é fácil não, porque não é. Depois que você decidir transferir, você tem que reunir alguns documentos que são a sua CNH original do Brasil, a CNH traduzida, você tem que mandar traduzir. Você precisa fazer um teste de visão, que tem gente que faz ele até no curso de primeiros socorros, e tem gente que faz em alguma ótica, eu fiz direto numa ótica. Precisa fazer o curso de primeiros socorros, uma foto biométrica de 3,5 por 4,5, e aí você vai pegar esses documentos, entregar no Landratsamt da sua cidade e vai dar entrada no processo. Entregue os documentos depois de aproximadamente uma semana a até um mês. Você vai receber uma carta do Landratsamt autorizando o processo de transferência. Feito isso, você vai na autoescola. A gente está balançando um pouquinho porque a câmera está suspensa aqui. Você vai na autoescola, você vai escolher a autoescola da sua preferência e vai dar entrada no processo. Você vai primeiro, eu acredito que é assim em todas as autoescolas, você vai comprar um aplicativo. Esse aplicativo custa em média aí 70 euros, mais ou menos. E esse aplicativo, ele é um simulado, ele vai ter todas 1077 perguntas para você estudar para poder fazer a prova. Dessas 1077 perguntas, só vão cair 30 perguntas, gente. Só 30. Não tem segredo fazer a prova teórica. Tem que estudar, não tem outro jeito. Estudar, estudar, estudar. Uma dica que eu posso dar é que o aplicativo, ele vem dividido para você estudar, se você quiser, por temas. Então eu ia estudando tema a tema. E aí a cada tema que eu ia estudando, vamos supor, eu repassava, naquele tema tinha 20 perguntas. Eu repassava as 20 perguntas. Aí ficava marcado em vermelho o que você errou. Aí eu pegava e passava só as que eu errei. Aí no dia seguinte, eu repassava essas mesmas 20 perguntas e via o que eu continuava errando. E aí no aplicativo ele te dá a opção e você marca aquela pergunta como difícil. Então ela ficava assinalada como difícil para eu estudar depois. Então eu fui passando todas as perguntas. Depois que eu estudei tudo, eu estudei só as difíceis. E aí um dia antes da prova, gente, eu fiz uma maratona. Eu sentei no computador e eu repassei as 1077 perguntas de uma vez. E aí eu estudei as 1077 perguntas e, de novo, as que eu errei, eu peguei e marquei como difíceis. E nessa de marcar como difícil, no dia da prova, antes de ir para a prova, eu repassei só as difíceis. Enfim, consegui
graças a Deus, fazer a prova, passei de primeira e não errei nenhuma. Graças a Deus deu certo esse esquema. Então é um métodozinho aí que vale a pena ficar como dica. Depois que você faz a prova teórica, aí vem as aulas práticas que você não é obrigado a fazer, mas como o trânsito aqui da Alemanha é muito diferente, eu aconselho a fazer. Tem que fazer, tem umas regrinhas, tem umas coisas que você tem que fazer na prova. E outra, no dia da prova você vai dirigir para a prova. Você não dirige assim no dia a dia, tão burocrático, tão olhar por cima do ombro, sabe? Mas no dia da prova você tem que dirigir se você quiser passar. E você tem que estar atento a tudo. E, gente, até cautela demais reprova. Eu reprovei. Sim, a primeira prova prática eu reprovei por excesso de cautela. Há pouco tempo atrás, um amigo meu tinha feito a prova e ele tinha reprovado porque ele não parou na placa de stop. E a placa de stop, eles dizem, você tem que parar, contar até 3 segundos, olhar para os lados e então seguir. E tinha uma placa de stop num semáforo. E o que eu fiz? Eu vi o semáforo, ficou verde, eu segui, quando chegou na esquina que tinha a placa de stop, eu, pum, parei. Contei 3 segundos, olhei para os lados e segui. O instrutor já deu mais 2 ruas, ele mandou eu encostar o carro e disse que eu tinha reprovado. Enfim, eu fiz 4 aulas práticas antes de fazer a prova e depois eu fiz mais uma aula prática antes de repetir a prova. E eu vou agora dar as dicas para vocês de como dirigir no dia da prova. Se vocês não tiverem tempo de assistir o vídeo todo, ou se quiserem depois não precisar ficar revendo o vídeo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também tudo que vocês têm que estudar no dia da prova e um pouco antes, para você ir consciente de que você tem que fazer aquele passo a passo, aquela olhada, ou parar numa faixa de pedestre, para não correr o risco de errar, assim como eu. Então, primeira coisa, quando o Prüfer, que é a pessoa que vai te examinar, te pedir para sair com o carro, né? Você sempre tem que ajustar tudo, ajustar banco, né? Às vezes eles orientam a não ficar muito baixo, né? A ficar pelo menos 1 palmo do teto, a cabeça. Olha os retrovisores, vê se tá tudo ajustadinho, o banco. Coloca o cinto, imprescindível, né? E aí ele vai falar para você que você pode seguir, você vai ligar o carro, óbvio, né? Engatar a primeira, dar a seta, né, para sinalizar que você vai sair. Olha nos retrovisores para ver se não tá vindo uma bicicleta e de repente você já reprovar já logo de início. E antes de sair, você vai olhar no retrovisor e por cima do ombro. Eles sempre pedem para fazer isso. Gente, o que vocês têm que olhar sempre depois de ligar o carro e sair com o carro? Cada rua que você entra, presta atenção na sinalização de velocidade. Sempre olha, porque de uma rua para outra pode mudar e você não viu e diminuiu a velocidade e você cai no erro de dirigir mais rápido e acabar bombando na prova. Então, primeira coisa, olhar sempre a velocidade. Segunda coisa, presta atenção nas placas de prioridade. Tem aquela plaquinha amarelinha que eu vou mostrar para vocês, que fala que você tem prioridade. Nessas ruas você não tem que ficar olhando para o lado para ver se vem carro da esquina. A prioridade é sua e você tem que seguir. Se você ficar parando o carro, diminuindo a velocidade e ficar olhando, você reprova. Eles te reprovam, eles não querem isso. Em ruas que você tem que andar a 70 por hora, você andar a 50, ou seja, que a velocidade máxima seja 70, você ficar andando a 50, isso também vai demonstrar insegurança e eles também podem te reprovar por isso. Então presta muita atenção nessa parte. Ó, pra vocês verem, essa rua que eu tô é uma rua em que eu tenho prioridade. Olha a plaquinha lá com um losango. Eu tenho prioridade, então eu não tenho que ficar parando o carro a cada cruzamento para olhar para os lados. Isso reprova. Quando eu for resolver virar à direita, então vamos supor, ele falou, ó, na próxima você vai entrar à direita. Ele fala tudo em alemão, tá, gente? Não vai na ilusão de que vai falar inglês, porque eles não falam. O meu nem inglês sabia falar. Foi muito engraçado. Então, ó, eu vou virar à direita. Ele falou, ó, você vai virar à direita. Já olha no retrovisor, já dá a seta com antecedência. Aí você vai diminuir. E na hora de virar, você vai olhar no retrovisor lateral, olhar por cima do ombro e aí você vai entrar. E aí
aqui já não deu pra ver na câmera, mas já me mostrou que aqui eu posso andar a 30 por hora. Então aqui eu já diminuo o volume, que na outra avenida era 50, e já ando a 30 por hora. Esta rua aqui, gente, ó, não tem sinalização de prioridade. Então é regra da direita. Se vem um carro da direita, tem preferência. E o carro da esquerda tem que me esperar passar, porque a preferência é minha. Toda rua, então, que não tiver sinalização de que a rua é de prioridade, quem vem da direita eu tenho que aguardar e tenho que deixar passar no cruzamento, e o carro que vem da esquerda tem que me aguardar. Então essa é a regra da direita, só vale para as ruas que não tem sinalização, tá bom? Outra coisa, se tivesse um ônibus agora na minha frente e o ônibus fosse parar no ponto, eles quando param, eles ligam o pisca-alerta. O que você tem que fazer? Você tem que parar atrás dele. Se ele for rápido, nem ultrapassa. Se você vê que vai demorar, você tem que colocar a primeira marcha e deixar o carro seguir sozinho na velocidade de no máximo 7 km por hora, que é a velocidade de marcha, para você poder ultrapassar. E sempre com muita atenção para ver se nenhum passageiro vai atravessar a pista. Então, ultrapassou o ônibus na hora da prova, só em último caso, tomando todos esses cuidados. Mesma coisa bicicleta. Se tiver uma bicicleta na sua frente e ela tá super devagar e você quer ultrapassar, ó, aqui eu vou ter que virar, olha por cima do ombro e vira. Se tiver uma bicicleta e você quiser ultrapassar a bicicleta, só se for extremamente necessário. E aí quando você for ultrapassar a bicicleta, dê seta e faça um balão bem grande para tomar distância. Tá? Para não correr o risco de você acertar o ciclista. No dia a dia a gente faz isso? Não, a gente dá uma distanciazinha e passa. Na prova, faça um belo de um arco, porque senão você também vai reprovar, porque vai dizer que você não respeitou o ciclista. Geralmente, dentro da cidade, a velocidade que a gente pode andar é sempre de 50 km por hora, tá? E fora da cidade, ou seja, quando você vai atravessar uma pista e você vai para outra cidade, geralmente nessas estradas você pode ficar 70 km por hora. Então, sempre muito cuidado. Entrou na de 70 km por hora, já fica procurando a plaquinha amarela. Eu vou mostrar para vocês. Já fica procurando a plaquinha amarela, que é onde vai iniciar outra cidade. Quando você vê a plaquinha amarela lá na frente, você já diminui para você chegar nessa placa a 50 por hora. Porque se você chegar nela a 70 e aí começar a diminuir, isso também reprova. Olha, gente, aqui na frente, na esquerda, não vai dar para ver com a câmera. Eu acho que não vai dar para ver. Tem uma placa de que está acabando a cidade de Friedrichshafen e eu estou me locomovendo para uma outra cidade. Então, a partir daqui, ó, eu posso ir a 70 km por hora. Então agora eu vou aumentar a velocidade. Não posso andar a 50, por precaução, para depois eu não errar a placa. Tem que andar a 60, 65 pelo menos, tá? E outra coisa, não demore para passar a marcha. E aí você vai andar 70 e nessa hora já fica atento. Já vai procurando uma placa lá na frente que vai começar outra cidade, para você já chegar na placa a 50 km por hora. Eu já tô vendo lá na frente, gente, uma placa retangular amarela, é o início da outra cidade. Então aqui eu já vou diminuir para chegar ali naquela plaquinha, ó, depois dessa grande amarela, ó, essa pequena aqui, ó. Essa placa que vocês têm que procurar. Já tenho que chegar nela a 50, senão reprova. Outra coisa que eu preciso falar. Quando vocês entrarem em alguma rua pequena, que seja de velocidade de máxima de 30 km por hora, prestem muita atenção, porque provavelmente ele vai te pedir para fazer a frenagem de emergência, né? É o Gefahrbremsen, uma coisa assim que fala, Gefahrbremsen. E você tá lá andando no máximo 30 e de repente o seu instrutor que tá do seu lado, né? O Prufa vai atrás e o seu instrutor fica do seu lado. Ele de repente vai falar stop ou yes e você vai ter que pisar com tudo na embreagem e no breque, né? Você vai sentir aquela vibração do freio ABS e o carro vai parar. Então você tem que fazer com muito afinco, não pode frear devagar, porque senão ele vai mandar você fazer de novo, tá? Estou me aproximando de uma rotatória. Na rotatória, quando você entra na rotatória, você não precisa dar seta para entrar na rotatória. Porém, para sair sim. Então ele vai falar que você tem que sair
ou tem que seguir em frente. Ele nem vai falar nada, porque quando ele falar nada, você tem que seguir em frente. Você vai entrar, né, a prioridade de quem já está na rotatória. E para sair da rotatória, dá seta. Porque a outra pessoa pode estar esperando para saber se você vai sair ou não. Faixa de pedestre. Tá se aproximando da faixa de pedestre, já põe o pé na embreagem e o pé no breque para você ir brecando. Se tiver alguém com intenção de atravessar, a pessoa não precisa nem já estar na faixa de pedestre. Ela estiver se aproximando da faixa de pedestre, já breca. Ó, tô me aproximando de uma faixa de pedestre aqui, ó. Se tivesse vindo uma pessoa ali, eu já tenho que brecar e parar antes. Eu não vou parar antes porque tem um carro atrás de mim, eu tô entrando na rotatória, mas eu vou seguir em frente. Então eu vou dar seta aqui pra sair da rotatória e desligo a seta novamente. Então a faixa de pedestre, o ciclista e o pedestre podem atravessar ali sem olhar para os lados. Então se você vê uma, já vai parando. No dia da prova, pare se tiver uma pessoa perto. Nem querendo atravessar, é só estar perto já te faça parar, porque senão você vai reprovar. Gente, achei uma placa do tipo que eu reprovei. Vou mostrar pra vocês exatamente aonde eu reprovei. Não foi exatamente aonde eu reprovei, porque não foi nessa rua, mas vou mostrar como que eu reprovei na primeira prova prática. Eu vou entrar aqui nessa rua e vocês vão ver um semáforo e uma placa de stop bem grande. Olha lá, o semáforo. E olha a placa de stop ali em cima do semáforo, na direita. Tá vendo? Gente, tinha dois carros na minha frente. E eu era a terceira. E aí eu parei, eu vi a placa de stop, vi o semáforo, falei, pegadinha, né? Olha só, gente, que loira. E aí os carros seguiram, na hora que ficou verde, eu cheguei aqui na faixa da placa de stop, eu parei, olhei pros lados e fui. Olhei, né, como dei 3 segundos, olhei pros lados e fui. E é isso, gente. Se vocês seguirem esses passo a passo, dificilmente vocês vão reprovar na prova, né? Procurem não ficar nervoso, né? Façam com calma, não tem segredo. Pra quem já dirige há bastante tempo no Brasil, vai conseguir dirigir aqui também, né? Tem uma regrinha outra diferente, mas no geral a gente sabe mais ou menos como é que funciona o trânsito. Na dúvida, olha aqui na descrição do vídeo, eu coloquei tudo detalhado pra vocês. Copia, cola no seu Word, né? Na sua ferramenta de Office aí. E dá uma lida antes de ir pra prova. Se você puder, tiver carro, tenta andar 1 horinha de carro antes de fazer a prova. Isso eu fiz também, me deu bem mais confiança. E espero que tenha ajudado, gente. Obrigada. Vou ficando por aqui. Tchau!